Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 21 de agosto de 2025, quinta-feira. A Igreja é um desígnio eterno do Pai. Uma das personalidades que de forma magistral escreveu sobre a Igreja foi o Papa São João Paulo II. Ele realizou um número de 51 catequeses eclesiológicas, nas quais iremos comentar e apresentar para vocês neste programa de hoje. Partiremos do nome da convocação que o próprio Cristo realizou fundando a Igreja Católica. A Constituição Dogmática Lumen Gentium, no número 2, deixa claro que foi em sua sabedoria e bondade que Deus criou o universo e elevou os homens à participação da vida divina. Embora caídos no pecado, ele não os abandonou, mas sempre ofereceu auxílios para a salvação em virtude de Cristo Redentor. Desde a eternidade, o Pai desejou que os homens fossem a imagem e semelhança de seu Filho. A Igreja foi fundada por Cristo por meio do Espírito Santo para nos ajudar na busca da salvação. A Igreja, desde a origem do mundo, foi prefigurada, foi preparada na história do povo de Israel e na Antiga Aliança. Ela é manifestada pela efusão do Espírito Santo e no fim dos tempos será gloriosamente consumada quando todos os justos serão congregados junto do Pai na Igreja Universal, afirma a Lumen Gentium número 2. É importante para nós sabermos como o próprio Jesus, o fundador da Igreja, a chamou. É no nome que se encontra o pensamento, o projeto e a missão da Igreja. Quando no Evangelho de Mateus 16:18 Jesus fala sobre ela, diz o seguinte: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Jesus usa um termo no texto grego de Mateus, que se encontra como eclésia. Logo, a expressão de Jesus é esta: a minha igreja. Provavelmente pela boca do Senhor tenha saído o termo em aramaico que equivale ao termo usado pelo evangelista. O Senhor Jesus chama de sua igreja esta mesma que em Pedro é colocado os alicerces. Por isso, igreja significa reunião, assembleia. Por isso, são aqueles que são chamados. A igreja é uma assembleia, ou seja, que foi convocada, chamada, ela é o povo eleito, chamado por Deus. A palavra assembleia, tanto na linguagem semítica, faz parte do conjunto de línguas, inclusive falada por Jesus, quando em grego tem como característica a vontade daquele que a convocava e a finalidade para que ele convoca, assim como Jesus diz, a minha igreja, a minha assembleia, ele põe nela a sua vontade e a sua finalidade. A igreja tem um destino escatológico, ou seja, ela tem total relação com os acontecimentos últimos do homem, como a morte, o juízo particular, o purgatório, o inferno, o céu. Desta forma, entende-se o que está escrito na carta aos Hebreus. Não temos aqui cidade permanente, mas estamos à procura da cidade que está por vir. Hebreus 13:14. A igreja apresenta-nos por meio dos sacramentos, que são sinais visíveis da manifestação de Deus, o que viveremos em plenitude no céu, na vida beatífica com os santos. A igreja, ao mesmo tempo que está acontecendo aqui e agora, ela transcende o tempo e o espaço. O cristão põe na labuta a sua mão, mas com os olhos da fé contempla a realidade que há de vir. Catecismo da Igreja Católica 770. Desta forma, a Igreja é sacramento universal de salvação que contém e comunica a graça invisível de Deus. Vive-se um exílio aqui na terra, pois ainda não temos a plenitude do Senhor. Somos maculados pelo pecado, pelas doenças e fadigas próprias da natureza humana, mas aspiramos como igreja o advento pleno do reino, a hora em que ela será na glória reunida a seu rei. Deus chamou os homens à participação da sua vida, não individualmente, mas o quis constituir um povo reconhecido como seus filhos, que outrora estavam dispersos, para congregá-los na unidade. Ele quis também que esses saíssem em missão para buscar os que ainda não tiveram a graça desse encontro e ainda não se reconheceram parte desta família. É o que está escrito no Evangelho de São João 11:52. Não só pela nação, mas também para congregar na unidade todos os filhos de Deus dispersos. O Cristo, antes de subir aos céus, funda a igreja sobre Pedro como sacramento de salvação. Assim como Jesus foi enviado pelo Pai, ele chama seus apóstolos e os envia em missão. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei.
Mateus 28:19. O decreto ad gentes do Vaticano II sobre a atividade missionária da Igreja vai dizer que a Igreja obediente ao mandato de Cristo e movida pela graça e caridade do Espírito Santo, cumpre sua missão quando se faz presente a todos os povos, ou homens ou povos, a fim de levá-los à fé, à liberdade, à paz de Cristo, pelo exemplo de vida, pela pregação, pelos sacramentos e demais meios pela qual a graça acontece. Foi desejo do Pai libertar a humanidade desse estado de queda e de inimizade com Cristo, e sua vontade salvífica se realiza plenamente na cruz, com a realização da sua missão dada pelo Pai. Quando o Senhor disse está consumado, foi também desejo de Cristo que essa salvação chegasse a todos por meio da Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, o Senhor vos acompanhe, graças a Deus.